Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Eringer Costa, sou professor vinculado à área de Música e Cultura na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nós vamos apresentar aqui hoje, brevemente, um artigo submetido ao 10º ENABET, intitulado Elaborando um questionário sobre o trabalho musical de discentes musicistas, desafios e contribuições. Esse trabalho foi um trabalho coletivo, ao qual eu contribuí, junto aos pesquisadores Catalina Gutierrez Pelais, Cristiano Wilson Silva de Souza e Rafael Lima Lázaro. O trabalho se trata de um relato de experiência, no qual trataremos do processo de confecção de um questionário elaborado por integrantes do Núcleo de Estudos em Música e Trabalho no EMUT, que por sua vez é vinculado ao curso de Licenciatura em Música da UFRB. Esse questionário, ainda em fase de conclusão, ele se destinará à verificação entre os discentes dos cursos de música da instituição e também da UFBA de alguns aspectos de suas condições de trabalho, bem como do impacto da pandemia de Covid-19 sobre o seu desenvolvimento. Nessa apresentação, abordaremos então algumas motivações para esse empreendimento, bem como faremos um histórico breve acerca das atividades desenvolvidas pelo núcleo, ressaltando alguns de seus impactos sobre a confecção do questionário a ser aplicado. Olá, eu sou Cristiano Wilson, sou estudante do curso de graduação em Composição e Regência da Universidade Federal da Bahia e faço parte do NUEMUT. Eu vou falar brevemente sobre algumas das pesquisas conduzidas previamente por cada um dos integrantes do grupo, sendo duas delas vinculadas ao programa de pós-graduação da UFBA, uma pesquisa de iniciação científica e um estudo informal. Rodrigo Costa concluiu uma pesquisa de doutorado em 2020, intitulada A Música como Arte de Viver em Salvador, que resultou em uma análise do campo laboral de musicistas que atuam na área da performance musical em Salvador. Em sua tese, o Rodrigo apontou a flexibilidade, ou seja, a atuação do profissional da música em múltiplos e concomitantes trabalhos, como sendo um dos obstáculos que enfrentou para captar as particularidades do trabalho de seus interlocutores. A informalidade representa mais uma barreira quando se pretende converter em dados quantitativos informações acerca do campo laboral em que atuam profissionais da música. Tal obstáculo também se fez presente na pesquisa de mestrado de Catalina Gutierrez, intitulada Musicistas Ambulantes em Salvador e em outros lugares da América Latina, Práticas Musicais, Estratégias e Importância, concluída em 2020. Catalina produziu em seu estudo uma análise das estratégias utilizadas por musicistas ambulantes para enfrentar a instabilidade que, segundo ela, caracteriza o trabalho destes. Rafael Lázaro iniciou um estudo informal quando ainda cursava a graduação em música popular da Escola de Música da UFBA, elaborando um questionário que lhe possibilitasse uma visão mais aproximada da realidade do campo de trabalho em que atuam musicistas em Salvador. Eu, Cristiano Wilson, entre 2018 e 2019, participei de uma pesquisa como bolsista de iniciação científica, em que realizei um levantamento sobre a atuação profissional de egressos dos cursos de graduação da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Durante a análise das informações que foram alcançadas por meio da aplicação de um questionário, eu encontrei dificuldade para interpretar a visão dos ex-discentes sobre a relevância da formação acadêmica para a sua atuação no campo de trabalho, devido a ambiguidades e incongruências presentes em suas respostas. Cerca de 94% dos egressos responderam que o estudo lhes proporcionou mudança ou melhora em sua atuação profissional. No entanto, foram reticentes ao responder em que aspectos o curso representou uma contribuição em seu trabalho, o que denota certa inconsistência na apreensão dos fatores que efetivamente delineiam o campo de trabalho da área da música no momento atual. As experiências individuais que acabo de descrever brevemente, por serem convergentes quanto à temática, estão entre as principais motivações que levaram à constituição do NUEMUT. Além disso, o diálogo entre tais experiências não somente gerou a ideia do questionário do grupo,
como também tem sido determinante no processo de confecção do mesmo. Olá, olá. Meu nome é Catalina Gutierrez Peláez. Eu sou colombiana, musicista popular ambulante pela vida e mestra em etnomusicologia pela UFBA. Também faço parte do NUEMUCI, Núcleo de Estudos em Música e Trabalho. E vou falar um pouquinho do histórico do grupo, vou fazer um breve comentário do histórico do grupo para contar um pouquinho como a gente chegou até aqui. Bom, o grupo está vinculado ao UFRJ, porque o professor Rodrigo Costa foi quem convocou, depois chegou Cristiano Souza, logo cheguei eu, Catalina Gutierrez, e depois, pouco depois, chegou Rafael Lázaro para fazer suas contribuições. O grupo nasceu em julho de 2020. Desde o começo a gente começou a se reunir de maneira virtual, semanalmente. No começo porque a pandemia estava no pleno, né? E agora porque eu estou na Colômbia neste momento, então o virtual é a única possibilidade de a gente continuar se reunindo. Bom, o primeiro exercício que a gente fez foi a apresentação dos nossos trabalhos, tudo que a gente tinha feito já com o tema de trabalho em música, para ter como uma ideia do estado das coisas, né, e saber quais seriam os passos a seguir. Produto desse primeiro exercício, a gente apresentou um trabalho no encontro virtual de pós-graduação em música 30+30 da UFBA, promovido pelo PPG-MUIS, Programa de Pós-Graduação em Música. E além da apresentação, a gente escreveu um artigo para a revista Paralaxe, também da UFBA. O nome do artigo e da apresentação foi O Trabalho de Musicistas como Tema de Pesquisa em Salvador. Bom, logo depois desse trabalho, a gente decidiu fazer uma pesquisa conjunta, retomando um questionário que tinha feito Rafael Lázaro com a senhora Teresa Santo, ex-docente da área de estatística da UFBA. E a gente pediu também a orientação, né, da própria senhora Teresa e da professora Angela Luni, que também já tinha algumas experiências com pesquisas a respeito do trabalho em música na UFBA. Produto dessas reuniões, a gente tomou algumas decisões importantes, por exemplo, a população-alvo, que serão, então, os estudantes de todos os cursos da graduação em música da UFBA, a partir do primeiro semestre de 2020, porque os grupos anteriores já foram contemplados em outras pesquisas. E os estudantes da licenciatura em música, que é o único programa que tem por enquanto a UFRB, esse grupo a partir do segundo semestre de 2018. Também decidimos que a pesquisa vai ser principalmente quantitativa, que é a maior parte dos vácuos a respeito de informação em trabalho em música. Bom, para adaptar o questionário à nossa nova pesquisa, foram inseridas algumas perguntas, foram eliminadas outras foram ampliadas. Teve-se em conta o formato e algumas perguntas do PNAD e do censo IBGE. Também se incluíram questões a respeito da pandemia. Atualmente está quase terminado, tem 61 perguntas, mas quem vai falar com mais detalhe a respeito é o Rafael Lázaro a continuação. Olá a todos, eu me chamo Rafael Lázaro e sou integrante do Núcleo de Estudos em Música e Trabalho, no EMUT, vinculado à Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E aqui eu vou falar de alguns dos pressupostos e motivações e algumas das questões que nós estamos elaborando para o questionário sobre música e trabalho, que está em fase de finalização. Um dos principais, se não o principal pressuposto que nós temos é que o nosso público-alvo, que são discentes, né, estudantes de graduação da Universidade Federal da Bahia e do Recôncavo Baiano, já atuam profissionalmente. Este fato é corroborado por diversas fontes bibliográficas. Um dos elementos que nós consideramos dentro da nossa pesquisa é que a PNAD e o censo do IBGE não conseguem expor algumas especificidades do trabalho com música. Por exemplo, quais instrumentos
o indivíduo possui habilidade o suficiente para ofertar a venda da sua força de trabalho. Consideramos esse como sendo o instrumento principal e secundário desse músico. Nós queremos também especificamente de onde vem a sua fonte de renda, seja de aulas, de performance, de gravação, de produção musical, de confecção de partituras, de composições, entre outros. Como já dito aqui, existe uma grande variedade de fontes de renda, portanto, existe uma grande diversidade de trabalhos dentro desse setor. E outro elemento interessante é que dentro de certos trabalhos existem múltiplas funções. Então, por exemplo, um diretor musical, que muitas vezes é performer, ele é arranjador, às vezes ele é o programador dos samples de um determinado show, além do trabalho não remunerado, por exemplo, que às vezes envolve ensaio, estudos, formação específica para ter determinado tipo de conhecimento, entre outros. O trabalho com música caracteriza-se então pela sua flexibilidade. E como já dito, os questionários da PNAD e do IBGE não conseguem de maneira satisfatória expor o panorama dessa elasticidade dentro da atuação profissional. Flexibilidade é caracterizada por essa informalidade, a alternância de períodos de abundância e escassez de trabalhos, como por exemplo, período de Carnaval e São João, no qual performers têm grande quantidade de trabalho, enquanto que professores, principalmente os particulares, têm uma escassez de trabalho muito grande. O trabalho não remunerado, que é outra característica dessa flexibilidade, e a multiplicidade de trabalhos, incluindo trabalhos fora da música. Então, essa questão aparece tanto para o trabalho primário como para o trabalho secundário, e ela possui mais de 25 opções para o indivíduo marcar. E o indivíduo pode marcar mais de uma. Afinal de contas, nós supomos que o indivíduo, dentro de um mesmo trabalho, pode exercer diversas funções, como eu já citei, no caso de um diretor musical, que é performer, programador e faz produção, entre outras coisas. Já nesse grupo de questões, nós consideramos aqui, temos o pressuposto dentro dessas questões das horas não remuneradas de trabalho, da percepção do indivíduo sobre as horas não remuneradas. Aqui tem especificamente tem a questão da pandemia, durante o período da pandemia, mas esse mesmo grupo de questões existe dentro do questionário sem consideração do período da pandemia. E a questão aqui é que se o indivíduo não considera que estudos de repertório, ensaio, essas coisas, elas não são horas de trabalho, a relação entre renda por hora vai ser alterada. E por fim, outra questão que a gente gostaria de trazer é um clássico do trabalho de música, que são os pagamentos alternativos, alternativos ao dinheiro, que no fim das contas é a mercadoria que possui maior liquidez, mercadoria das mercadorias. Na presente apresentação, podemos perceber que a escassez de pesquisas quantitativas relacionadas ao trabalho em música deve-se, em boa medida, à dificuldade de captar as peculiaridades das práticas laborais de musicistas, caracterizadas por acentuados índices de flexibilidade, informalidade e desigualdade. Constatada as limitações das pesquisas estatísticas produzidas pelo IBGE, principalmente a PNAD e o censo, como trabalhamos aqui nessa apresentação, as dificuldades dessas pesquisas em estabelecer um panorama do trabalho na área em suas nuances, nós buscamos, por meio desse relato de experiência, refletir sobre um processo de constituição de um questionário que ainda está em andamento, destinado à compreensão de tais especificidades, ou ao menos abordá-las de uma maneira um pouco mais detalhada. O questionário será destinado a estudantes musicistas vinculados à UFRB e à UFBA, muitos dos quais, como é de praxe na área, já em atuação laboral, já em atuação no mercado de trabalho. Deste modo, pretendemos compreender as múltiplas formas de remuneração às quais se submete trabalhadores da música, as variadas frentes na qual atuam no intuito de concretizar um determinado trabalho, os múltiplos trabalhos com os quais se engajam simultaneamente e a diversidade de suas fontes de renda.